da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que faça o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências constantes no resultado da reunião, bem como de mensagem número 114.218, 19/11/24, recebida por meio do Fale com as Comissões, do senhor Marcelo Gomes de Almeida, parabenizando o debate acerca das instituições de longa permanência para idosos e sugerindo uma lei que todos os municípios que não tenham ILPIs sejam obrigados a colaborar com as existentes, já que as instituições recebem idosos de vários municípios e o recurso é escasso. Não temos assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, nem educador físico. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator este deputado. Projeto de lei número 3.357/2021, no primeiro turno, e 2.493/2024, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de lei número 66/2023, segundo turno, que institui o selo Empresa Amiga da Primeira Instância no Estado de Minas Gerais, autoria do deputado Grego da Fundação. Avoco a relatoria, que passa a fazer uso. Aqui da palavra, cadê a relatoria? Isso. Passa a fazer, a ler, então, o parecer. De autoria do deputado Grego da Fundação, projeto de lei número 66/2023, institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado de Minas Gerais. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 14 do Regimento Interno. Em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição em tela, por semelhança do objeto, o projeto de lei número 1174/2023, de autoria da deputada Lohana, durante a análise da proposição em primeiro turno. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. A proposição em epígrafe visa instituir o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado, com o objetivo de incentivar as empresas a cumprirem a responsabilidade social de assegurar à criança o direito à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, de maneira a preservá-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na tramitação de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição em sua forma original, e considerou que o projeto contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vêm sendo realizados pelas empresas para promover a fruição de direitos assegurados às crianças e aos adolescentes pelo artigo 227 da Constituição da República, quanto para o estímulo a novas iniciativas. Em nossa análise, no primeiro turno, consideramos a proposição oportuna e concordamos com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, apresentamos o substitutivo número 1, que foi a forma aprovada em plenário, em que propusemos ampliar o escopo da proposição e contribuir para a efetivação do marco legal da primeira infância. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado em primeiro turno de tramitação da matéria e somos favoráveis à aprovação do projeto em exame na forma do vencido no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 66/2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Pois não, deputado Grego da Fundação. Antes de mais nada, quero
De maneira pública, agradecer a Vossa Senhoria, presidente desta comissão, pela gentileza e celeridade na apreciação deste projeto nesta comissão, uma vez que o mesmo foi aprovado em primeiro turno ontem no plenário, e para que ele retorne, nós precisaríamos dessa diligência. Agradeço ao senhor, agradeço a toda a sua equipe, na pessoa do seu assessor Miguel, pela celeridade. Gratidão. Quero também cumprimentar o nosso querido amigo, deputado Celim da Sintrocel, e dizer que reconhecer as empresas que se preocupam com os direitos da criança é o objetivo maior deste projeto de lei. Essa proposta, como já dita, ela pretende reconhecer as empresas que cumprem as suas responsabilidades sociais ao assegurar os direitos da criança até os 6 anos de vida. Cuidar das nossas crianças hoje é garantir um futuro melhor para toda a sociedade. Para receber o selo Empresa Amiga da Primeira Infância e da promoção do aleitamento materno, a empresa deve cumprir alguns requisitos já estabelecidos no projeto de lei, entre eles, incentivar o aleitamento materno, disponibilizar espaço para o aleitamento, o amamentamento, flexibilização no horário de trabalho, espaço para amamentação, cuidar também de espaços, caso a empresa possa, de vagas em creches, enfim, esse é o objetivo maior. E esta Comissão do Trabalho tem prestado um excelente serviço à sociedade, porque se preocupa com essa promoção. Nesse sentido, a instituição deve possuir sempre, como eu disse, um espaço também destinado à amamentação ou à coleta do leite materno. E, além disso, fica registrado uma grande contribuição dada por esta comissão quando da inclusão, da exigência de doação de recursos para o FIA, o Fundo da Infância e Adolescente. Isso é muito importante porque cada consumidor vai ter a oportunidade de reconhecer as atividades e iniciativas sociais de cada empresa no recebimento e para o recebimento deste selo. É isso que eu tenho a dizer, presidente. Gratidão a todos e conto com o apoio da comissão. Obrigado, parabéns, deputado Grego da Fundação, pelo excelente projeto apresentado aqui. E nós estamos correndo mesmo com ele para a gente poder fechar o ano com os projetos aprovados. Obrigado, parabéns. Encerra-se a discussão. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.398, 2024, turno único, declara de utilidade pública a Associação Atitude Brasil, a ABRA, com sede no município de Montes Claros. Autoria do deputado Oscar Teixeira. Parecer pela aprovação. Relatoria da deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Sintrocel? Deputado Celino Sintrocel, vota sim, presidente. Deputado Grego da Fundação? Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado. Requerimento número 9.042, 2024, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Ana Maria da Silva pelo papel transformador da Creche Viva na proteção e no desenvolvimento de crianças e no fortalecimento da rede de apoio familiar e comunitária. Autoria, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em votação, requerimento. Como voto, deputado... Os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia. Pois não. Agora a redação antes. Verdade. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números
4.098/2022, 1.510/2023, 1.670/2023, 1.687/2023, 1.966/2024, 2.263/2024, 2.326/2024, 2.472/2024, 2.488/2024, 2.595/2024. Em discussão, os pareceres. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora sim. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa... Vou ler esse primeiro aqui, depois eu passo para o Celinho. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Eu vou ler em bloco. Se tiver alguma divergência, é só pedir para retirar aqui o projeto, o requerimento. Requerimento em comissão número 11.444, 2024, do deputado Leleco Pimentel. Requer que seja encaminhado pedido de providência à Comissão de Saúde da Câmara de Deputados para que realize audiência pública com a finalidade de debater a importância da presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares das instituições de longa permanência para idosos. Também do deputado Leleco Pimentel. Sim. Que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de associações de pais e amigos dos excepcionais que são habilitados como serviço de saúde no Estado. Do deputado Leleco Pimentel, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater o uso medicinal e terapêutico da cannabis por pessoas abrigadas em instituições de longa permanência para idosos. Deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a previsão de realização das próximas conferências municipais, regionais e estadual da pessoa idosa. Deputado Leleco Pimentel, pedido de providência para induzir os municípios a promover a articulação entre a atenção primária à saúde do SUS e as instituições de longa permanência para idosos, com a finalidade de garantir o atendimento em fisioterapia e terapia ocupacional nessas instituições. Do deputado Leleco Pimentel, seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o número de instituições de longa permanência para idosos em funcionamento no Estado e o número de pessoas idosas atendidas nessas instituições, especificando o número de homens e mulheres. Do deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido de informações sobre o volume de recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais destinado, nos últimos 5 anos, às instituições de longa permanência para idosos, detalhando os valores destinados por transferências especiais. O deputado Leleco Pimentel, que seja realizada visita ao lar de idosos Padre Leopoldo Mertens, no município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura física e o atendimento prestado pela instituição às pessoas idosas. Também do deputado Leleco Pimentel, que seja encaminhado à secretária de Estado do Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o número de municípios no Estado que já instituíram o Conselho Municipal do Idoso e quais possuem Fundo Municipal do Idoso. Do deputado Leleco Pimentel, requer que sejam encaminhados ao Lar das Idosas Padre Leopoldo Mertens, ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa, ao Conselho Regional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, CREFITO, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais da Regional Minas Gerais, à Coordenadoria Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, ao responsável pela Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa e apoio e fiscalização às instituições de longa permanência para idosos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Aquarela Residencial Sênior,
ao Departamento de Medicina e Fisioterapia do Campus Betim, na PUC Minas, à Pastoral da Pessoa Idosa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao Fórum Mineiro das Instituições de Longa Permanência da Pessoa Idosa, ao Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo, as notas taquigráficas da 20ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a importância da presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares das instituições de longa permanência para idosos no Estado para conhecimento. Agora é da deputada Bela Gonçalves. Seja formulado voto de congratulações com os membros da coordenação do Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social de Belo Horizonte, pela relevante atuação na organização que completa 10 anos de refundação em defesa da política de assistência social e democratização do SUAS. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao gabinete da deputada estadual Bela Gonçalves. Em votação os requerimentos, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados todos os requerimentos. Tá. Passo a presidência para o deputado Grego da Fundação, para leitura e votação de um requerimento de minha autoria do deputado Celino Citrocel. Obrigado, presidente. Requerimento de comissão número 11.436, 2024. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, SRTMG, pedido de providências para fiscalizar as condições de trabalho dos trabalhadores da empresa Tonani Construções e Serviços, prestadoras de serviço da CEMIG, considerando as denúncias apresentadas pelo senhor Écio Luiz e Silva, coordenador regional Vale do Aço, do Sindeletro, em oitiva realizada na 16ª reunião ordinária desta comissão, em 13 de novembro de 2024. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 16ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da comissão e ouvir o senhor Écio Luiz e Silva, coordenador regional Vale do Aço do Sindeletro, para conhecimento. Sala das reuniões. Requerimento de comissão número 11.439/2024. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, MPT, MG em BH, pedido de providências para avaliar a natureza do contrato entre a empresa Tonani Construções e Serviços e a CEMIG, com o fim de garantir condições adequadas de trabalho aos trabalhadores que prestam serviço à CEMIG por meio deste contrato, considerando as informações apresentadas pelo senhor Écio Luiz e Silva, coordenador regional Vale do Aço do Sindeletro, sobre as condições de trabalho na referida empresa em oitiva realizada na 16ª reunião ordinária desta comissão, em 13 de novembro de 2024. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 16ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da comissão e ouvir o senhor Écio Luiz e Silva, coordenador regional Vale do Aço do Sindeletro, para conhecimento. Requerimento de comissão de número 11.440/2024. Os deputados que estes subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas a Tonani Construções e Serviços as notas taquigráficas da 16ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições das comissões e ouvir o senhor Écio Luiz e Silva, coordenador regional Vale do Aço do Sindeletro, sobre a situação dos trabalhos da empresa Tonani, para conhecimento. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Betão.
Obrigado, deputado Grego da Fundação. Passa a presidência agora para o deputado Celinho do Citrocel, para leitura e aprovação e votação, né, de requerimentos de minha autoria. Requerimento da Comissão 11.490/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho e da Previdência e Assistência Social. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada oitiva do senhor Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, para apresentar à comissão recente publicação da lista suja do trabalho análogo à escravidão. Autor, deputado Betão. Requerimento 11.561/2024. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos na vida dos trabalhadores e trabalhadoras decorrente da não implementação do trem de passageiro na região metropolitana de Belo Horizonte e cidades circunvizinhas, bem como os desdobramentos para a sustentabilidade urbana. Autor, deputado Betão. Requerimento número 11.562/2024. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, a linha 3, inciso C, do Regimento Interno, seja formulado voto de concordatação com o Ministério do Trabalho e Emprego pelos seus 94 anos de existência, celebrado em 26 de novembro de 2024, reconhecendo sua dedicação contínua na defesa dos trabalhadores, no apoio aos sindicatos, na mediação das relações laborais com o setor privado e sua resistência frente a inúmeras reformas administrativas que visaram enfraquecer as relações do trabalho. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao ministro de Estado de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na esplanada do Ministério. Autor, deputado Betão. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho. Antes de encerrarmos aqui a reunião dessa comissão, queria fazer uma breve homenagem, como já foi exposto aqui no requerimento, a um órgão do Estado que completou 94 anos ontem, né, dia 26, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós encaminhamos aqui o voto de congratulações, né, ao ministro Luiz Marinho e ao superintendente regional Carlos Calazans, né, importantes parceiros institucionais dessa comissão e da Assembleia Legislativa. Lembrando que o Ministério do Trabalho nasceu em resposta às reivindicações de trabalhadores e sindicatos durante a década de 1930, em um movimento que buscava romper, né, com a velha oligarquia agrária brasileira. A sua criação representou um marco para a consolidação de normas que asseguram direitos e garantias essenciais aos trabalhadores brasileiros. E não podemos também ignorar, né, os duros ataques sofridos pelo Ministério do Trabalho nos últimos anos, como durante o governo, né, do golpista do Michel Temer, que aprovou a reforma trabalhista, que, aliás, está trazendo uma série de problemas. Nós já fizemos uma audiência pública aqui com a presença do ministro Luiz Marinho, reivindicando a revogação da reforma trabalhista, e depois com o Jair Bolsonaro, né, que desmontou, né, fez um desmonte orçamentário e que aprovou a reforma da Previdência, que também está trazendo inúmeros problemas para diversos trabalhadores brasileiros. Então, ainda assim, graças à resistência dos movimentos sociais e dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se mantido firme, desempenhando papel essencial na intermediação das relações entre o sindicato e o setor produtivo, inclusive realizando concurso público recentemente, né, para os auditores fiscais, né, os quase 1.000 auditores fiscais, né, que estão sendo chamados para fiscalizar, inclusive com esses problemas do trabalho, né, escravo aqui no Brasil, em especial em Minas Gerais. Demandamos também um Ministério do Trabalho protagonista que reconheça a sua relevância no debate das questões cruciais que impactam a vida dos trabalhadores, como a uberização do trabalho, a
a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência e a redução da jornada de trabalho, tema impulsionado pela articulação em torno da PEC que visa extinguir a escala 6x1. Só lembrando que aos deputados, nós teremos uma audiência pública extraordinária no dia 13 de dezembro, às 14h30, 14 horas, para fazer essa discussão sobre a escala 6x1, né, com a presença da deputada federal Érica Hilton. Ela está lá presente aqui com a gente para poder ajudar nessa discussão. Por fim, reforçamos que nosso compromisso primordial é com as trabalhadoras e trabalhadores, por isso é indispensável exigir o Ministério do Trabalho e Emprego atuante e fortalecido, com a urgente ampliação do seu corpo efetivo, incluindo mais auditores fiscais do trabalho e técnicos especializados para atender as diversas áreas de atuação da pasta. Também amanhã nós teremos, às 14h30, uma audiência pública que tem a finalidade de debater as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Copanor, né, diante das políticas de privatização decorrentes das parcerias público-privadas nessas estatais. Inclusive, uma estatal que está sendo alvo de um projeto de lei, junto com outro projeto de lei que foi entregue aqui na casa pelo vice-governador, né, Matheus Simões, que trata da privatização dessas duas empresas. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não, presidente, grato. Presidente, eu gostaria de compartilhar também, e parabenizado pela iniciativa do requerimento, de estar aí parabenizando essa história do Ministério do Trabalho, e que tanto defendeu, que sempre procurou garantir as melhores condições de trabalho para tanto os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado, do nosso país. Eu fico muito feliz em poder compartilhar e poder aprovar o requerimento de sua autoria. É uma homenagem justa, uma homenagem merecida. E se hoje nós temos um Ministério do Trabalho ainda funcionando dentro do nosso Estado de Minas Gerais, nós temos que agradecer muito aos auditores fiscais, que seguraram e carregaram até hoje o Ministério do Trabalho em função de todo o sucateamento, de toda a desmobilização, de tudo de ruim que o governo Bolsonaro propôs para o Ministério do Trabalho. E o Carlinhos Calazans, que está à frente hoje da superintendência, junto com os demais auditores, busca resgatar essa história de poder verdadeiramente fazer o Ministério do Trabalho um instrumento em defesa de melhores condições, de condições menos insalubres, e combater o trabalho escravo, e tudo isso a gente tem que parabenizar. Nós precisamos defender também, deputado Betão, deputado Greco, para que o governo federal, como é propósito hoje do ministro Luiz Marinho, como é propósito também do governo Lula, proporcionar e garantir mais concurso público para auditores fiscais. Mais auditores fiscais, mais concurso público é que vai dar aos sindicatos profissionais, os sindicatos hoje que representam todas as categorias, as condições de fazer auditorias, fiscalizações dos ambientes de trabalho, que, de certa forma, as normas regulamentadoras estão aí para ser cumpridas, mas não são cumpridas por parte de uma maioria das empresas. E os auditores fiscais são importantes para que isso possa ser garantido o cumprimento das normas regulamentadoras. Então, eu quero somente mesmo compartilhar junto com o presidente Betão dessa homenagem, desse requerimento apresentado, e agradeço pela oportunidade de poder ter participado dessa votação e deixo aí os meus parabéns a toda a equipe do Ministério do Trabalho de Minas Gerais. Obrigado, deputado Celino Sintrocel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.